Neemias 1. Aleluia. Glorificado, bendito é o nome do Senhor. Louvamos ao Senhor da glória. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela não volta vazia para o nosso Deus. Amém? Então vamos observar que o governo de Deus, a cada culto, nessa casa de oração, sempre há testificação, através de todas as coisas. E agora vem a palavra, o principal. Aleluias. Porque a palavra nos mostra a verdade para nós nos libertarmos. A palavra de Deus, ela nos dá a direção. Aleluias. Ela nos conduz segundo as suas veredas. Então vamos estar atentos, porque a palavra de Deus, ela expressa tudo que nós precisamos. Se você acha que tem uma coisa que está faltando, saiba que a palavra de Deus vai completar tudo aquilo na sua vida, na vida de cada um de nós. Aleluias. São várias personagens na Bíblia, cada um relata algo que aconteceu, entre tantos outros que não está aqui, porque o Senhor fez muitas coisas também. E aqui foi um período ao qual o Senhor ainda não estava aqui, mas ele já estava à destra do Pai. Depois ele veio e voltou, continua agora na destra do Pai, intercedendo por todo aquele que nele crê, que nele confia e que espera no Senhor. Olha só o que diz a palavra. É necessário, falamos aqui sobre orações, e é necessário que a gente venha orar não só por nós, mas também pelas pessoas. Nós somos necessários orar também pela humanidade, pelo povo, pela nação. E Neemias foi um daqueles que em um certo momento também orou por um objetivo de algo que tinha acontecido. Nós temos muitos motivos para orar, por muitos motivos, diferenciados um dos outros. Às vezes, muito do nosso lado mesmo, e às vezes de outras pessoas. A Bíblia fala, vamos orar um pelos outros. É necessário. Aleluia. E aconteceu algo tremendo que veio até Neemias. Glória a Deus. Que dizia assim, aleluia, dizia assim, Neemias 1, versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio acerca de Jerusalém. 3. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontraram em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimaram a fogo. Quando ouvi estas palavras, Neemias falando, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. 7.
temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenastes a teu servo Moisés, dizendo: se fores infiel, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, eu os cumpristes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que regataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Olha que tremendo. Agora observe bem ali o que Neemias ele orou e o que ele falou com Deus. Você observa que ele trouxe à memória algo tremendo que aconteceu quando falou com Moisés. Muitas das vezes, as nossas situações, nós temos que trazer à memória o que ele fez lá, para mostrar que ele é o mesmo Deus que fez, o mesmo que pode operar hoje. Aqui Neemias lembrou de Moisés, que teve uma promessa. E o que ocorreu com aquele povo, nós sabemos que tudo geralmente que ocorre com o povo, geralmente é através da desobediência. Não foi à toa que os muros de Jerusalém foram derrubados. Foi porque Deus quis? Não. Foi por culpa do povo. As coisas que acontecem conosco, entenda o que eu vou te dizer. Eu não estou falando das coisas que vêm investida contra a tua vida. Eu não estou falando da investida do diabo ou de alguém que vai ali e faz algo para te derrubar e chega até você. E quando isso acontece, não se preocupa, porque a Bíblia te garante uma coisa: que a arma forjada não pode prevalecer. Chega, prevalecer é outro departamento. Só que tem coisas que acontecem por culpa nossa mesmo. Aleluia. E observa que às vezes por erro de um, outros pagam também. Já observou? O povo quando errou, nem todos erraram. Mas quando foi tomado ali Jerusalém, quando foi tomado até pelo rei Nabucodonosor, todos foram o que estava certo e o que estava errado. Mas também tem algo que às vezes acontece com aquele abençoado, que também os outros também são abençoados. A palavra de Deus é tremenda. O problema é quando Deus permite que alguma coisa aconteça por falta de obediência. Mas não quer dizer que ele abandonou. Porque Deus ele não muda. Deus ele é imutável, ele tem as promessas sobre as nossas vidas. Mas temos que ter o cuidado. Vamos observar aqui como foi falado, algo tremendo aqui, porque a leitura foi rápida e de repente passou assim, a gente desaperceber. Então vamos perceber agora os detalhes dessa leitura para as nossas vidas. Aleluia. Porque veio, olhando 2 em diante, aos povos, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, né? A tribo de Judá lá, tinha um povo, né? Não tinha Judá, como tem dos outras tribos também, as outras tribos de Israel, mas foi de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio acerca de Jerusalém. Aleluia. Observa uma coisa: exílio é lugar de prisão. Você sabia que muitas pessoas hoje estão no exílio espiritual? Tem pessoas que estão presas espiritualmente. Está lá no exílio, está preso por algum motivo, não que Deus queria que tivesse, porque aquele povo que estava preso era povo de Deus, e Deus não queria que estivesse lá. Aconteceu algo para que ele fosse exilado. Aleluia. Mas vamos entender uma coisa, aleluia, que a Bíblia vai nos relatando quando nós buscamos a presença dele, quando nós reivindicamos a promessa dele na palavra dele. Aleluia. Muitas pessoas buscam recursos em outros lugares. Você pode até buscar em outros lugares, mas nem todos os lugares, e nem o lugar ainda que for certo não vai conseguir fazer tudo que Deus pode fazer pela tua vida.
porque eles são limitados, e Deus não existe limite, porque Ele é um Deus do impossível. Então, quando se torna ilimitado para uma pessoa, vem Deus que tudo é possível, aquele que crê, aquele que confia e espera no Senhor. Aleluia! Então nós vemos que Neemias soube do que tinha acontecido, e no 4 ele diz assim: quando ouvi estas palavras, sentei-me e chorei. Se ele chorou, sentiu dor, porque o negócio estava muito ruim. E se ele sentiu dor, chorou, porque ele tinha sentimento por aquele povo, porque fazia parte também do povo dele. Já viu quando acontece alguma coisa, às vezes com um familiar, e a gente chora ou sente aquilo, independente do erro ou não, né? Quem é muito sentimental, que chora mais ainda. Eu sou mais difícil de chorar, mas tem gente que chora à toa. É muito sensível, né? Tem gente que é sensível demais. É bom por um lado e ruim por outro. Tem que equilibrar, porque você sofre muito. E quando sofre, você se abate. Davi era mais forte, né? Sofreu quando a situação está bem. Quando passou a situação, ele se levantou. E às vezes a gente não consegue se levantar logo em seguida, né? Fica arriado, ó. Tem gente que fica até, ó, tempos e tempos. Ele fica anos, 2 anos, não. Davi não, reclamar. Davi, não vai comer? Não vai? Estava em jejum pelo filho. Deus falou que ia levar, mas ele fez de tudo. Mas quando partiu, quando aconteceu o que Deus falou, ele se levantou e continuou adorando a Deus. Aleluia. Então nós vemos que Neemias chorou, lamentou por alguns dias. Olha só como ele ficou batido, porque era uma coisa muito ruim que aconteceu. Aleluia. Era uma coisa muito ruim, era com o povo de Deus. Aleluia. Muitos dias ele ficou. Também esteve jejuando e orando perante Deus. Como tem muito Deus, ele falou Deus do céu. Ele não foi direto onde Deus se coloca, né? Ele está lá na glória, lá no céu. O céu dos céus, Deus está acima de tudo, e nós somos debaixo e ele é de cima. Acima de tudo e de todos é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então Neemias já tinha o entendimento de quem Deus era. Se nós já temos entendimento de quem Deus é, aleluias, nós já temos que não ter dúvida. Se você já tem a certeza, por que deixar a dúvida entrar? Porque quem vai querer colocar a dúvida é o inimigo. Ele vai querer colocar a dúvida porque, tirando a tua certeza, você se enfraquece. Observa bem como o inimigo é astuto. A tua certeza, ele vai ter aqui na terra, é fácil dele nos tentar. Ele só não vai conseguir quando estiver na glória, que lá não tem mais espaço. O espaço que ele vai ter é lá no inferno mais. Aleluia, lá é o espaço dele. Mas por enquanto ele anda pelos ares aí, lugares áridos, ele ainda começa a tentar fazer algo. Nós temos que se fortalecer para que essa arma forjada, ela não possa ficar na nossa vida, porque ele quer que prevaleça. Mas se você está com Deus, Deus diz que não vai prevalecer. Glória a Deus. Aleluia. Diz mais assim. Aí ele se lamentando, depois dele orar e jejuar, no cima ele diz assim: então eu disse, ele, Neemias, Senhor, lamentação, né? Senhor, Deus dos céus, Deus grande. Primeiro ele enalteceu o nome do Senhor, ele engrandeceu esse Deus. É o que nós temos de fazer. Às vezes a gente entra na presença de Deus, a gente vai orar, olha aí, Senhor, livra isso, livra aquilo. A gente esquece de adorar Ele primeiro. Vai ser o grandioso ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Tudo que há existe pelo Senhor foi feito. Depois você entra no pedido. Às vezes já entra já pedindo, né? Senhor, me dá, esquece de adorar e reconhecer a grandeza desse Deus. Neemias não. Primeiro ele fez tudo para você chegar diante de Deus melhor. Jejum, oração, chorar, derramou lágrimas diante do Senhor. Ele foi diante de Deus com o coração quebrantado. E Deus não rejeita o coração quebrantado. Aleluia. Então nós vemos que ele, depois de tudo, ele falou: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ele falou algo tremendo ali, porque dessa maneira mesmo que Deus tem falado conosco, né? Que todo aquele que me ama, que guarda os meus mandamentos. Deus fala. Por quê? Se você ama, você quer o quê? Ter. Não é verdade?
Se tu ama a Deus, os caminhos, a verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você quer ter. E você não quer perder. Com as pessoas a gente já é assim. Se a gente ama, a gente não quer perder, ele perde. Mas às vezes a gente não quer perder. Imagine Deus. Porque o amor de Deus, ele é incomparável, não adianta. A mãe pode amar o filho mais que for. O amor de Deus é incomparável. Ele vai além de tudo. Tanto sobre a mãe, como sobre o filho, como sobre o esposo, como os netos. O amor dele está soberano sobre todas as coisas. Ele é incomparável e imensurável. Ou seja, é um amor que não tem limite. Ele é incomparável, ele é imensurável. Não tem como você medir o amor de Deus. Por isso que às vezes a gente não entende bem os desígnios de Deus e nem o amor dele. Quando a gente pensa que não tem jeito para aquela pessoa, o amor dele vai lá, alcança e muda a história. Esse é o nosso Deus. E às vezes a gente não entende bem as coisas, mas Deus sabe muito bem o que faz. A gente às vezes não sabemos, mas Deus sabe o que faz. E diz assim, ó, o 6: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Tu vê que Neemias chegou assim, Senhor, esteja aberto o teu ouvido. Não, primeiro ele não desceu o nome de Deus. Aprenda, qualquer coisa que for fazer, adora a Deus primeiro. Exalta o nome dele. Bendiga a grandeza desse Deus, o que ele é. Começa a falar, depois você chega em oração. Aleluia. Porque Deus, o teu fogo de vida, vai adorar o seu nome. A gente não adora, a gente só pede, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Esquece de adorar a Deus. E Deus foi para te adorar pelo que ele é e não pelo que ele faz. Tem muita gente que só adora a Deus pelo que ele faz. Se não fizer, não adora mais. Nós temos que aprender a ser diferente, porque assim ele nos direciona. Aleluias. Porque Deus não deixa de ouvir a tua adoração, não importa o que tu estejas passando. Se tu adorá-lo, ele recebe a tua adoração. Glória a Deus, aleluias. E continua falando. Continuando o 6 aí, segunda parte, para encerro, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Você já observou que independente da situação, você ora de dia e de noite? Ou seja, de manhã, de tarde e de noite, você está sempre ligado. Dependendo da situação, você se liga mais, é normal. Por isso que a Bíblia fala, quando estou fraco é que estou forte, nessa parte. Que você busca mais a força o que? Na tua fé. Não é a situação, né? De repente nem o teu interior, mas é a fé que você tem de saber que ele você pode buscar. E tu vai buscar ele o tempo todo. Isso é que faz a diferença daqueles que amam e buscam o Senhor em primeiro lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o Senhor pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão. Já falei aqui uma vez, sabia que às vezes você consegue interceder até pelaquele que não pode fazer aquilo que ele deveria fazer. Já deu exemplo, né, daquele rapaz endemoniado, que ele não saía demônio. Quando faleceu, ele não tem condição de pedir perdão. Eu peço por ele e o demônio saiu. Mas a situação a gente não sabe o que, a gente ora, mas a resposta é de Deus. Importa que a resposta seja de Deus. Vai ser sempre assim? Não vai ser sempre assim. Mas tem vezes que vai acontecer dessa forma. Uma pessoa bêbada tem como pedir perdão? Agora não tem. Mas se você se colocar no lugar e pedir, pode ser que Deus te dê uma resposta positiva ali na hora. Eu posso dizer porque aconteceu, mas não quer dizer que aconteça sempre. Mas em acontecer ou não, a nossa função é tentar fazer o que pode fazer por uma pessoa. Amém? E a resposta é de Deus. Se ele tiver de responder de uma forma, ele vai responder. Se tiver de responder de outra, ele vai responder. Importante que nós venhamos buscar a resposta de Deus. Aleluia. Aí diz assim, mais ainda, aleluia, que temos cometido contra ti, eu e a minha casa. Tu vê que Neemias não limitou. Você observou que Neemias falou do pecado dele, mas também eu e a minha casa. Por quê? Há de entender isso, porque Deus, a Bíblia fala, Deus olhando para a terra, não quer baixar um sequer que não seja pecador. Não é verdade? Porque Deus, Ele sabe e nos conhece. Por isso, o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado, iniquidade e injustiça.
Aleluia! Então nós observamos que Neemias, com tudo que ele era diante de Deus, ele fala assim, eu também falo. Paulo não fala, eu sou o mais dos pecadores, que Paulo não foi usado tremendamente. E ele fala isso, mas no final não fala que combateu o bom combate. Ei, não acha que nós... Eu não vou dar nome, mas tem pessoas que acham que é a tal. Eu sou isso, eu sou certo, eu sou o que eu conheço, é Deus. Não foi ele que disse, eu sou o que sou. Mas tem muita gente dizendo que eu sou não é nada. E essa é mais fácil de ser enganada pelo inimigo, porque ela não consegue se quebrantar diante dela, ela acha que ela é. Ela não quer que Deus, ela não quer saber o que Deus acha que ela é, ela quer saber que ela acha que ela é e pronto. Tenha cuidado de achar quem você é. Deixa que Deus acha que é melhor. Porque o que ele achar, ele pode mudar tudo. Mas se você acha que tu é, parece que tu não precisa mais mudar. Então cuidado. Isso vira soberba e altivez. E isso precede uma queda. Aleluia. Porque você quer dizer o que tu é. Deixa Deus dizer o que tu é, que é melhor. Porque não importa o que dizem de você, importa o que Deus fala de você. Isso em primeiro lugar. Aleluia. O 7. Temos ele reconhecendo, temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem ao estatuto, nem ao juízo. Ele começa a falar algo tremendo ali do povo, e ele também, como é povo, ele também se envolve, porque ele também é povo de Deus. Como ele poderia dizer assim, Senhor, eu não falho, mas o povo tem falhado, se o ser humano sempre falha. Quem é que não falha aqui? Me diz, não tem um que não falha, todos nós falhamos. A diferença é daqueles que servem ao Senhor, porque quem serve ao Senhor está com o Senhor. Tem a direção do está aqui, ó, todo mundo reunido na casa de Deus. Quem não procede, não quer, não está na casa de Deus. Mas sabe que um monte que estão fora da vontade, porque um dia também nós estivemos fora. E graças a Deus nós estamos dentro da casa do Senhor. Então a diferença faz, a gente aqui dentro não fez diferença até pelos que viram a gente lá fora e agora está vendo numa nova vida, numa nova direção. Não importa o que esteja acompanhando, aí vai ter acusação do acusador, vai ter. Mas não importa, Deus é que ele julga, Deus é que fala dos seus pecados, dos seus iniquidades, passado. O ser humano vai sempre puxar e jogar em cima. Importa o que Deus fala de você. O que as pessoas falam, presta bem atenção. Principalmente aqueles que você está se fortalecendo, está caminhando, e quem está falando coisa para te entristecer, botando peso na sua caminhada. Ei, começa a botar peso na sua caminhada. Lembre-se que tem um que troca o teu fardo, o teu peso, porque o dele é leve e é suave. Então não importa, estão botando, o Senhor tira. Aleluia. Olha o que mais diz o 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fores infiéis, olha só, hein, eu vos espalharei entre os povos. Foi o que aconteceu. Então, ele está lembrando de algo que Deus falou. E Deus falou, não foi só dessa forma. Tu vê que Deus, na palavra dele, ele se expressa de várias formas. Você tem que colocar aquela situação. Você tem que reivindicar o que estava ocorrendo naquele momento. Porém, você tem que expressar os dois lados, para entender que Deus está vendo que você está consciente daquilo que ele falou e o que acontece, mas também daquilo que ele falou, que se obedecer vai acontecer na nossa vida. Aleluia. Então ele diz assim, ó: lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se forem infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos, e cumprires ainda que vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Presta bem atenção. Você está vendo como é que dá a oportunidade daqueles que se afastam de Deus? Ele fala: se voltardes para mim.
Aí nós podemos lembrar que ele diz assim: vinde a mim, vinde como estáis. Se der tempo agora, se não der tempo. Porque muitos voltaram porque ainda tinham fôlego de vida, mas no desvio da presença de Deus, muitos ficam lá. Não é todos que voltam conseguem. Se voltares para mim, mas se tiver perecido fora da presença de Deus, como é que ele vai voltar? Porque tudo que tem fôlego dá tempo, não importa o que fez, importa que dá tempo. Se dá a vida, há tempo. Não importa o que esteja passando, se tem vida, há tempo. Se a vida cessou nesse corpo, segue o juízo. Aí não tem mais jeito, é juízo, é só julgamento. Aleluia. Então nós vemos que ele: se voltares para mim e obedecerdes os meus mandamentos e cumprirdes ainda que os vossos exilados estejam na extremidade. Ele quer dizer, não importa onde que estejam, se voltar para mim. Pois a pessoa às vezes foi para um lugar longe, deserto ou algum lugar. Se lá onde estiver voltar para Deus, Deus vai reunir de novo. Aleluia. Não importa onde esteja, o importante é que se volte novamente para Deus. Eu não sei se tem alguém aqui desviado, eu não sei se tem alguém aqui que está aqui, mas está distante da presença de Deus, porque às vezes a gente está no lugar que Deus trouxe para mostrar, palavra tremenda, né? Para mostrar pela sua palavra, e se voltares para mim, aleluia, se voltar para Ele, Ele vai fazer uma diferença na nossa vida, amém? Então, se há alguém aqui que não está na presença de Deus, mas Deus fez vir para ouvir essa palavra, há tempo de se arrepender, há tempo de aceitar o Senhor novamente de volta. E Ele não vai rejeitar, não importa o que fez, não importa o que estava fazendo, importa é agora. Aleluia. Glória a Deus. O 9, 10. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Aleluia. Lembra de algo? Vamos voltar ali no Egito, na mão de Faraó. Na mão de Faraó não teve o povo de Deus? Teve na mão de Nabucodonosor, não foi? Teve na mão de Faraó, não foi? Você sabe que nesse período que eles ficaram exilados, muitos nasceram e muitos também morreram. Não é verdade? Muitos nasceram no exílio, muitos morreram no exílio. Muitos saíram, mesmo os que saíram, que continuavam sendo o povo de Deus, não agradecia quando faltava, mas quando tinha, dava glória a Deus. Tem momento na nossa vida que nós vamos glorificar a Deus por ter, e tem um momento que temos que glorificar mesmo não tendo. Porque mesmo que tu não tenha aquilo, mas Deus você tem na tua vida. Aleluias. Glória a Deus. Continuando 10, estes ainda são os teus servos, o teu povo que resgatou o nomezinho para agarrar. Resgataste, ou que resgatou, fica mais falando que resgatou. Aí, tira aquilo e bota uma palavra mais fácil, né? Às vezes vou agarrar muita palavra, que é melhor. Esse povo que o Senhor resgatou, como é que está bem? Com o teu grande poder, é o 10 ainda, e com a tua poderosa mão. O braço do Senhor é forte. E olha só, tem muita gente que busca aquele braço paralítico. Não tem muita gente que busca? Deus com o braço paralítico que não se move, ele é parado, paralítico. Mas o nosso Deus, ele se move o braço a teu favor. Ele ergue as mãos para te abençoar. Ele ergue as mãos para pelejar por você. Aleluia. É o Deus que vê, que ouve, escuta, ele se move ao teu favor. Aleluia. E dá ordem também ao nosso favor. Aleluia. Então nós vemos aqui que é necessário e que a oração pode muito nos seus efeitos. Tu vê que a oração de Neemias, se a gente for ler mais a história, vai ver que aconteceu pela oração dele. Ou seja, Deus atentou para a oração do seu servo.
Olha bem, a palavra diz que a oração pode muito nos seus efeitos. Quando nós oramos a esse Deus maravilhoso, quando nós já chegamos, pode esperar, vai vir resposta. Não sabemos se é na hora, e muitas vêm na hora, muitas demoram um pouco mais, muitas adiante. Mas a resposta que vier, presta bem atenção, a resposta que vier, nós temos que ter o que? Maturidade, porque o nosso Deus é o do sim e também o do não. É o que dá, é o também que tira. É o que fere, mas é também o que cura. Nós temos que entender, se nós só fica no sim, aí quando ele fizer a gente já fica revoltado com Deus. Deus, por quê? Por quê? Porque vai ler a palavra que vai entender por quê. Paulo foi vai para Roma. Era a última viagem de Paulo na Roma, não foi? Não foi lá que ele foi decapitado? Paulo falou, o que ele falou? Combati o bom combate. Antes de acontecer, ele já sabia, Deus estava com ele. E Deus não vai deixar você enganado. Deus não vai. Mas a promessa dele na tua vida depende de doença, enfermidade, de morte, porque nada disso para a gente. O corpo para, mas a tua alma é eterna. E se ela é eterna diante de Deus, é gozo, paz e alegria. E o corpo transformado. É o que nós estamos vivendo aqui, mas sabe que é passagem? Ninguém vai ficar. É passagem. Nós sabemos, não sabemos o dia, né? Mas Deus sabe. Se Ele tiver de acrescentar, Ele acrescenta. Se Ele tiver de levar, Ele leva. Deus é Deus que faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas. É esse Deus que nós servimos. Neemias, quando orou, ele orou. Mas ele não diz assim, Deus, eu sei que tu vai fazer. Não, ele orou e Deus moveu. Nós temos que orar, o mover e a resposta vem de Deus. Pelo menos nós estamos na direção certa, orando aquele que pode. Está mostrando que nós dependemos dele, que ele pode. Porque às vezes está orando por uma situação impossível, mas ele pode mudar se ele quiser. E ninguém pode impedir. Aleluia. Então nós temos que a cada dia, através da palavra dele, se alimentar. Você sabe quando você se alimenta, no natural você não se alimenta muito bem, na verdade, não se alimenta muito bem. São poucos que conseguem. A gente se alimenta mais ou menos, um mês depois volta de novo, com besteira. É assim, a gente não consegue manter, né? Tem gente que acha que consegue, mas a maioria não consegue manter aquela alimentaçãozinha perfeita. Não estou questão de doença, estou falando da doença do que nós comemos. Que tem pessoa que tem saúde normal, tem saúde normal. Tem gente que se alimenta bem, mas já vem com problemas. É normal, isso também. Mas quem tem saúde e se alimenta bem, a probabilidade é de viver mais. Assim a gente da palavra de Deus. Quanto mais se alimentar, mais força você vai ter. Tu vai se fortalecer, tua alma e teu espírito. Aleluias. Porque a carne é alimentada com coisas naturais, mas o teu espírito tem que ser com coisas espirituais. E a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Temos que nos alimentar. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome. Amado Deus, agradecemos ao Senhor por tudo isso, pela essa palavra, Deus e Pai, que tem nos dado a direção, nos alimentado e nos fortalecido na tua verdade. A palavra que nos conduz até a tua presença, Pai, e que nos ajuda a caminhar nesta terra. Senhor, Deus, abençoa cada um e dê sabedoria pelo teu Espírito a cada dia mais, a cada um de nós, Pai. Nos fortalece, Deus, meu Pai. Mas cuida do nosso, Pai, físico também, Pai. Repreenda as enfermidades que queira nos parar, Pai. E nos faça caminhar para que a tua promessa, Pai, se cumpra na nossa vida. Não para que nos veja, mas para que saiba que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Porque foi o Senhor que começou essa boa obra na nossa vida. E o Senhor é fiel e poderoso para completá-la, Pai. Então seja completada para a tua glória no tempo do Senhor, Pai. Glorificado, bendito é o Senhor, Pai, cada lar que aqui está sendo representado. Visita nessa hora. Entra com os teus anjos. Não só o nosso lar próprio, mas dos filhos, dos netos, Pai, dos pais, aqueles que têm, Pai, da nossa parentela, mas pedimos também pelos nossos vizinhos, Pai. Visita nessa hora. Deus, não sabemos tudo, Pai, que eles precisam, mas o Senhor sabe. Então entregamos cada lar nas tuas mãos.
Assim como a vida dos missionários, das missionárias espalhadas na face da terra, Pai. Assim como o povo e a nação. Porque nós sabemos que o Senhor, Deus, pode mudar. O Senhor pode fazer, Pai. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O domínio está nas tuas mãos, Pai. Não importa o que esteja acontecendo. Quando o Senhor fala basta, vai parar. Porque o Senhor é Deus, Pai. A tua palavra é poder, Senhor. Por isso, Deus, nos fortalece, Deus. Levanta os caídos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos reveste da tua armadura espiritual. Tu és o nosso lugar secreto. Tu és o guarda de Israel. Mas é o Senhor também que tem nos guardado aqui no Brasil, Pai. Assim como o teu povo espalhado nesse mundo e outros países. Quem guarda verdadeiramente é o Senhor. Pedimos por cada um, por cada criança, por cada jovem, por cada adolescente, por cada idoso, por cada ancião, Deus, que as tuas mãos continuem estendidas e as tuas promessas nunca partem de nós. Por isso nós pedimos, Pai, nunca aparte de nós o teu Espírito, Pai. Mas que Ele continua nos ensinando e nos conduzindo. Perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, Pai, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Abençoa, Deus, o trabalho de cada um. Abençoa o lar, o trabalho do esposo, dos filhos, dos netos, Pai. Abençoa, Deus, Pai. E assim seja o teu nome glorificado, Pai. Repreende toda obra do mal, Pai. Contra a família, contra os ministérios, Pai, contra os familiares, contra o nosso vizinho, contra o nosso trabalho, Pai. Senhor Deus, o Senhor apaga o carro inflamado do maligno, Pai. Corta o laço, Senhor, queima o carro no fogo. Toda investida, tudo que vem de encontro, Pai, que se depare com o Senhor da glória. Pois faz o nosso escudo, rocha e fortaleza, Pai. Abençoa, Deus e meu Pai, cada um de nós. Cura, Deus e Pai. Muda a história, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos e nós lhe agradecemos, Pai. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir, receba deste poder e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorifica a Deus com as palmas. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, da mesma forma que trouxeste, leve de volta. Guardado e seguro, Pai, com todo o livramento pelos teus anjos. Mas Deus, a glória sempre é do Senhor. A glória do Senhor. Louvado e agradecido, bendito é o teu nome, Criador dos céus e da terra, hoje e sempre. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós que aguardamos a vinda do Cordeiro de Deus. E todos estão de acordo, falar juntamente comigo? Amém. Glorifique a Deus mais uma vez. Glória, 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 glórias ao Senhor.